Com muita alegria, mais uma vez, aqui no Estúdio Semente de Esperança, recebendo o Padre Alexandre Freitas para esse podcast. Ele que é um parceiro nosso desde o início da criação desse canal, e certamente que muitas histórias a contarmos e a relembrarmos também. Seja bem-vindo, Padre Alexandre, aqui na nossa mesa de podcast. Muito obrigado, dona Cidinha, né? Fico feliz, porque acho que é a primeira vez que a senhora me entrevista, né? Em todos esses anos, né? Aí fico Exatamente. muito feliz de estar aqui hoje. Conversamos, já o encaminhei como repórter para entrevistar, outras pessoas foram, mas de fato creio que seja a primeira oportunidade. Padre, sabemos que dentro de pouco tempo estará aí se envolvendo num outro projeto, indo para Roma. Eu queria que nos falasse um pouco dessa sua saída da diocese temporariamente, como que será e quais são os projetos que tem pela frente. Então, dona Cidinha, é uma surpresa de Deus no sentido de que quando ainda no seminário a gente via os padres que iam, a gente pensava, será que um dia eu vou, né? Mas ficava aquela expectativa, será, mas, bom, não vai, né? E agora, tão perto já de ir, é um mix assim de felicidade, mas também de grande responsabilidade, né? Eu tenho dito que servir melhor a igreja é necessário que a gente se prepare, se capacite, né? Porque precisamos responder à altura das necessidades da igreja, mas é também uma grande responsabilidade, né? Outro país, outra língua, né? E um título também, né? Que não será uma coisa individualizada do Padre Alexandre, mas é também da Diocese de Apucarana, né? Então, assim, eu estou nesses dias, eu digo, com um mix de muita alegria e também, assim, de muita apreensão. Mas a gente vai assim mesmo, né? Com medo mesmo a gente vai. Eu acho que sempre enfrentar os desafios nos ajuda muito no crescimento, né? Agora, a sua área buscando o doutorado de Direito Canônico, sempre foi um gosto seu conhecer mais profundamente esse tema? Então, o direito canônico entrou na minha vida muito assim. Eu falo que Deus tem as suas delicadezas, e tem mesmo, né? Na graduação, na faculdade, graças a Deus, eu tive um bom professor de direito canônico, né? Dom Sérgio de Deus, que à época era padre, foi meu professor de direito canônico e me fez gostar, né? Geralmente, alguns estudantes de teologia não gostam muito do direito, né? Mas me foi apresentado muito bem o direito canônico, então eu fiquei muito feliz. E assim que eu ordenei padre, me foi oferecida a oportunidade de fazer o mestrado em Londrina, né? Eu fui, porque sempre gostei de estudar, entrei na escola com 2 anos de idade e não parei mais até hoje, né? Eu fui para fazer o mestrado, bom, uma oportunidade, Dom Celso fez o convite e eu fui, né? E gostei, né? Eu brinco que o direito entrou na minha vida por acaso, mas ficou porque nos encontramos mesmo, né? Acho uma área fantástica, ela ajuda a igreja numa dimensão tão grande, né? Porque muita gente acha que o direito na igreja é só o que está ali no direito canônico, né? No código. Não, o código é apenas uma expressão do direito no todo na igreja, né? Ele está presente em muitas outras áreas da igreja, né? O código é um compilado que ali está meio que o resumo daquilo que a gente precisa para a vivência da igreja, né? Mas não é o todo do direito, e é isso que me encanta nele, né? E ele está para servir a igreja, a pastoral, as pessoas, né? Está para a promoção da justiça, que é tão necessária, né? Porque por vezes a gente acha que porque é direito de todos está certo, nem sempre, né? Então a gente precisa corrigir algumas coisas, ajudar em outras, né? E o direito foi ficando na minha vida. E quando Dom Carlos chegou, manifestei o desejo do doutorado e ele então disse, então vamos ver o que é possível, e agora está se concretizando, né? Todo sonho realizado é uma alegria grande e a Diocese desde já se sente também feliz com esse novo projeto aí e sabemos que um período longe, mas muita coisa feita aqui na nossa Diocese vai ficar a marca do Padre Alexandre e aguardando o seu retorno. O objetivo de trazê-lo hoje aqui foi falar um pouco dessa sua viagem, seu estudo lá, mas relembrar a sua passagem pelo nosso canal, há 7 anos no ar. E sempre você foi um grande parceiro nosso, com a sua criatividade, o seu gosto pela comunicação. Queria relembrar um pouquinho das histórias que juntas foram construídas aqui, começando por aquela brincadeira do papo de fé, com a juventude. Como é que foi aquela época a criação de um projeto assim diferenciado?
Então foi algo que começou na página do Facebook, né, que eu escrevia semanalmente um textinho, né, porque eu escrevia também para o jornalzinho da paróquia da Guadalupe, quando eu era vigário lá, e a gente foi fazendo né, e até que, como eu era o assessor da pastoral dos adolescentes, veio a ideia, né, e eles adoraram tacar torta na cara do padre, né, então foi algo que foi muito legal, deu certo. Deu certo. Nós sabemos que canal, tudo que é no YouTube, as mídias sociais, são a marca das visualizações que, querendo ou não, impulsionam o segmento dos projetos, né? Então, eu me lembro que, nessa época, criava bastante expectativa mesmo entre a juventude. Mas depois um outro lance interessante do Padre Alexandre, a sua devoção pela Santa Dulce dos Pobres. Que tal relembrar um pouco daquela viagem para a Bahia, para aquela gravação tão especial, algo que é bem rico no nosso acervo? Creio que foi o material rendido naquela viagem. Foi muito interessante. E sou muito grato porque a senhora abraçou o projeto junto, né? De fazer essa preparação para a canonização. Né? Eu encontrei Santa Dulce na minha vida, ela entra ainda no seminário, né? Quando se falava ali da beatificação dela, né? Então foi um grande movimento, né? E eu sempre fui muito atento a tudo que se falava da igreja, né, na mídia. E eu falei, nossa, que engraçado, o Brasil tem santo, né? Porque tinha um pouco essa ideia de que os santos vinham de fora todos, né? E eu, desde pequeno, me perguntava sobre isso. Mas o Brasil não tem santo, né? É o país mais católico do mundo e não tem santo aqui. E Dulce me encantou. E aí, algumas coincidências, né? Ela morre no dia 13 de março, né, de 92. Eu nasci no dia 13 de março de 89. Eu falei, já tem alguma coisa aqui. Né? E fui me encantando com a história de Santa Dulce. Aí eu adquiri uma imagenzinha dela, que tenho até hoje, e fiquei devoto desde então. Né? Desde então. E quando se aproximou a canonização, pensei, a gente precisa registrar isso, né? Seria muito legal se a gente tivesse esse material contando a história, porque eu acho que muita gente não tem afeição porque não conhece. Exatamente. Né? E mostrar um pouquinho, porque falar, foi uma freira e ficou santa, bom, tem tantas, né? Mas Dulce foi no Brasil, foi de uma maneira muito bonita, né? Única no mundo, de um galinheiro construir um grande hospital, né? E não parou só nisso, e a insistência dela, e a coragem dela, e a fé muito simples e ousada, né? Então, Dulce é a inspiração para mim em muitas coisas, né? Em muitas coisas. Ela não se conformava, né? Embora a congregação pedisse dela ser professora, ela achou muito pouco ficar só na sala de aula, né? E foi além. E isso sempre me encantou. E apresentar Santa Dulce para as pessoas me deixa muito feliz. Né? É algo que gosto de fazer. E as pessoas também se encantam com a história de Dulce porque se encontram com ela. Né? De alguma maneira, elas se identificam com ela. Né? Então, foi um trabalho muito legal. E ir a Salvador, né, para conhecer tudo aquilo ali foi muito rico, foi muito bonito. Né? Ver de perto, mostrar, né? Nós vimos lá onde ela foi batizada, né? E depois conversar com a sobrinha dela, né? Que fisicamente, inclusive, parece muito ela, né? Foi muito, muito emocionante. Assim, conversamos à época com o arcebispo, né? E também foi muito legal. Foi uma coisa assim, né? Engraçadíssimo, né? O Alessandro lembra de alguns perrengues que passamos em Salvador, né? Mas que faz parte também faz qualquer parte viagem. também, né? Mas era gostoso ali mesmo nos bastidores, o pessoal via a gente por ali e falava, vieram mostrar a nossa santa, né? Vieram mostrar a nossa santa. Então, foram coisas bonitas também. Né? Foi muito, muito, muito legal. E foi um material que ficou, de fato, muito bom. Inclusive, depois a gente teve retorno de catequistas que usaram com as crianças, né? Depois mandaram foto para a gente deles assistindo. Né? Então, isso é muito legal. Foi um material muito especial mesmo. E falando da sua devoção a Santa Dulce, brincávamos aqui nos bastidores que é a única imagem de santo que vai levar para Roma? Isto, né? Eu tenho muita devoção à Nossa Senhora de Lourdes, enfim, é uma outra história. Né? E desde que eu entrei no seminário, uma imagem da Nossa Senhora de Lourdes me acompanha. Mas dessa vez não levarei, porque pretendo adquirir uma lá em Lourdes. Né? Mas vou levar uma de Santa Dulce, porque entre tantos santos que Roma tem, né,
Dulce fala português, né? Então ela vai estar mais... Quando a oração vier de Roma, vai estar só eu, então ela vai atender mais rápido. Um bom raciocínio, padre, muito bom. Bom, e ainda seguindo nos seus trabalhos, depois falando em santos, pegamos também os santos brasileiros. Nos apresentou vários santos que praticamente o nosso público não conhecia, e foi mais um projeto bem interessante, não? Foi o Santos do Brasil também veio justamente e depois ficou um pouco moda assim, né? Outros fizeram também algo parecido, né? Era justamente por isso, para conhecer os nossos, né, santos e beatos brasileiros, que são tantos, graças a Deus, né? E que é desconhecido nosso, né? E ainda faltaram alguns, né? Bom, mais paciência, mas conseguimos fazer a grande maioria deles, né? A grande maioria deles fizemos e foi um projeto bonito também, né? Também tivemos notícia de longe de gente que viu, que gostou, né? Então isso é gostoso de ter esse retorno também, né? Depois foi feito um projetinho também com os meninos do seminário, né? Onde eles também apresentaram alguns. Então isso é gostoso saber que os nossos brasileiros também estão aí próximos aos altares e a gente mostrando isto, né? Tornando conhecido. Acho que eu penso que essa é a tarefa da evangelização, não é? E os santos que ficaram para trás, quem sabe, depois do retorno, conseguimos retomar um dia ainda. Tudo ao tempo de Deus, né, padre? Um outro trabalho interessante, seu como assessor da pastoral familiar, e principalmente no tempo da pandemia, aquela dificuldade até das visitas nas paróquias, nos decanatos, tivemos alguns momentos importantes até aqui no estúdio, com lives, com formação. Vou lembrar um pouquinho disso também, que foram registros que fizemos e muito importantes para a ocasião que vivíamos. Sim, eram coisas muito interessantes, né? Fizemos uma aqui, depois fizemos uma na catedral também, né? E segurar uma live de 1 hora, né? Meu Deus do céu, com gente participando, né? É complicado, daí um olho no gato, outro no peixe, né? Mas foram muito bons também. Termina e você fica com aquela sensação de, nossa, demos conta, né? Não teve furo, não teve... E são desafios que eu acho que quando a gente não se lança a eles, a gente perde, né? A gente perde muito. Não que eu seja, né, assim, mas acho que eu tenho um pouco desta ousadia, né? De aceitar algumas coisas que... Mas também porque eu acredito que quando a gente confia em Deus, Ele também nos dá, né, essa porção aí desta ousadia. E, como brincamos no início da nossa conversa, que nós dois ainda não tínhamos conversado numa gravação ou num podcast, mas sempre usamos pelo seu conhecimento e a sua facilidade em comunicação também, de realizar algumas entrevistas para nós aqui no canal, que também foram importantes. Lembra de alguma em especial? Eu me lembro que quando estávamos ainda com toda aquela questão do sino da Amazônia, né? Foi meio repentino, assim, fui lá entrevistar Dom Luiz, foi uma experiência muito legal, né? Deixa eu ver se estou recordando de outra. Assim que Dom Carlos chega, né? A gente faz aquelas primeiras impressões dele da Romaria, né? Foi também algo muito legal de fazer, né? Teremos tantas outras agora que eu não estou me recordando, né? Mas recentemente aí com a nomeação do Papa também, foi o senhor que falou com aquele italiano, né, o Giordano. Com o Giordano. Então, são coisas muito legais, assim, que, graças a Deus, pudemos fazer com a ADA, né? Que eu não vou dizer orgulho, mas vamos colocar aqui um santo orgulho de ter feito, né? Porque são coisas que estão aí, né? Gravadas para as pessoas verem e ficaram bons resultados, né? Eu penso que é muito importante, padre, a gente trazer essas coisas. Hoje as pessoas têm uma memória muito... Passa muito rápido as coisas, porque todo mundo é acostumado a visualizar ali o que está no feed no momento, passou, virou já, novas coisas vêm. Mas quando a gente começa a relembrar essas coisas, quem está nos acompanhando agora fala, poxa, eu assisti. Ou se você não viu algum desses materiais, nós temos na nossa playlist ali, vai procurar esse material da Irmã Dulce, que é riquíssimo, da Santa Dulce hoje, assim como essas entrevistas, e ver que não só o Padre Alexandre como um comunicador, mas a riqueza que ele nos deixou ao fazer entrevistas sempre muito pontuais, com muita sabedoria,
sabedoria, tirando o melhor de cada um dos entrevistados, que, na verdade, eu penso que essa é a função daquele que faz esse trabalho de âncora, né, padre? Isto. E estou aqui me recordando de um material muito legal que a gente fez também, que ficou bem informativo, né? Também usando o direito um pouco, foi o da explicando o que é a sede vacante, né? E também como seria a posse do novo bispo, né? E ficou um material muito legal também. A gente teve um retorno muito legal na época, me lembro, né? De comentários, de gente que depois entrou em contato, né? Porque exatamente isso, se é vacante, né? Tá bom, como é que faz? E como é que fica o governo da diocese sem bispo, né? Então, fizemos assim um material muito legal à época, né? Explicando como seria a posse, de onde o bispo ia sair, né? E ficou algo muito bacana, né? E também outro material que agora a memória vai indo, né? Isso, mas esse que é o objetivo hoje, para Os relembrarmos 58 mesmo. anos da diocese, né? Lembramos desde o primeiro bispo, né? Aí também botamos aí a Neiva e o Alessandro meio doido, né? Andamos a Apucarana toda para fazer vários pontos, né? E ficou legal, porque ficou material dinâmico, né? Mudamos os cenários, assim. Então foi muito legal também isto, né? Contar a história através dos bispos, né? Também foi um material muito interessante que a gente fez. Bom, imagina com a sua dinâmica aqui dentro da nossa diocese, sempre teve essa visão de fazer materiais muito criativos, como esses que estamos relembrando. Agora, ao passar esse período em Roma, lá na Cidade Eterna, na sede, diríamos assim, da nossa igreja, quanta coisa, de certo, vai fomentar na cabeça do Padre Alexandre para poder, talvez, trazer para a comunicação nossa no seu retorno? Vamos ver. Eu tenho dito que o que vai ser do dia 16 de agosto para frente está no coração de Deus, né? E o que será do meu retorno, então, mais ainda, né? Não, deixemos ao tempo dele. Isso. Olha, padre, o que queríamos era fazer essa entrevista e principalmente relembrar esse trabalho e agradecer o apoio que nos deu a DATV desde o seu início, porque a DATV não é da Cidinha, não é da Neiva, não é da Alessandra, ela está a serviço da Diocese. E ela só cresce e consegue caminhar se pessoas que também têm o dom, têm a sua sabedoria, o seu jeito e vêm partilhar isso conosco. Isso ajuda a enriquecer o nosso acervo, cada um da sua forma, vem deixando os seus registros e deixando um pouco de si. E o senhor deixou muito para nós. Isso que lembramos, e talvez alguma coisa fugiu aqui da nossa memória, mas está lá na playlist, tudo guardadinho. E agradecer, então, por todo esse tempo que estar conosco e dizer que a distância não vai nos separar, porque qualquer novidade de lá, manda que a gente vai postando aqui. Vamos abrir esse canal Apucarana Roma agora com o Padre Alexandre. Sabe, né? Eu sou muito feliz mesmo, né? Porque eu acho que a DA é um presente para a Diocese. Já agradeci a senhora algumas vezes, né? E de novo agradeço, porque é muito bom ter este canal aqui, né, de comunicação, de deixar registrado, seja revista, seja aqui em vídeo, né, em áudio, enfim, isso é maravilhoso. Acho que a evangelização só ganha com isto, né, porque quando a gente lá na frente quiser saber como foi o passado, tá fácil, né? Tá tudo registradinho, tá tudo, né? Com imagens, com o sentimento da época, né? Acho que isso tudo é válido. E eu sou muito grato por tudo isso, né? Embora eu nunca estive imerso mesmo na comunicação, mas essas minhas abelhadas assim, né, na comunicação é para tentar mesmo sempre colaborar, né? O objetivo sempre foi esse, ajudar, fomentar, trazer ideias, né? E às vezes eu não consigo explicar a ideia que eu tenho, eu só sei fazer, né? Então, e tem funcionado, né? Funcionou e muito bem. Mas não tão imerso, sim, porque até como professor de comunicação para os seminaristas, o senhor foi por um período, né? Quase 10 anos como Ai. professor no nosso instituto, né? Isso também foi um ciclo que terminou agora, né? Ao menos até voltar do doutorado, mas também quase 10 anos como professor de comunicação, outras disciplinas também, mas quase 10 anos lecionando comunicação no nosso seminário. O trabalho do padre Alexandre como pároco na Diocese de Apucarana, com as funções que tinha. Nesse período, estando em Roma, fica afastado, fica parado agora
só no seu Isto, retorno que vai assumir isto. novos trabalhos. Eu fico parco de Cristo sacerdote até o dia 15 de agosto, né? Dia 16 já vou a Roma, e no dia 22 os padres da congregação dos Filhos do Amor Misericordioso assumem a paróquia de Cristo sacerdote. Né? Então, eu já estou nessa fase das despedidas, né? Que é também um mix de alegria, porque eu estava esse final de semana olhando a Assembleia, pensando, ó, casei esses, batizei esse, quando eu cheguei aqui só tinham um filho, não tinham nenhum, agora estão com 2, estão com 3. Então vai passando assim uma novela na cabeça da gente, né? Vivendo a vida e o desenvolvimento de cada um das famílias também. Padre, quantos anos de ordenação? Em dezembro eu faço 10 anos de ordenação presbiteral. 10 anos, com 10 muita história anos. para contar, muita história registrada já no programa Semente de Esperança Sim. e aqui também na DATV. Então, eu penso que nessa caminhada de 10 anos deixa um legado muito bonito na nossa diocese e agora vai reescrever mais um pouco da história lá em Roma, para depois voltar revigorado aí para dar continuidade a tudo isso. Da nossa parte da DATV, então, é agradecer mesmo imensamente todo esse apoio sempre, pedir que esse canal possa ficar aberto entre nós e desejar que tudo aquilo que vai buscar em Roma que consiga encontrar através dos estudos, mas também através daquela vivência tão especial, respirar aquele ar que a gente sabe que estar ali na Santa Sé é muito importante. Como que o Padre Alexandre pode descrever para a gente, em poucas palavras, essa sensação de estar vivendo de perto num local que a gente vê tanto pela TV, acompanha pelas mídias, estar lá no dia a dia? Eu tenho criado, não é tanto criar expectativa, porque já tive a graça de estar 2 vezes, né, em Roma, mas como turista, né? A visão é diferente. O turista vai, se encanta com tudo, mas depois volta embora. Mas eu acredito que esse período será muito enriquecedor, no sentido de que estudar em Roma é estar no centro onde tudo acontece, né? Até dizia, né? Nesse momento em que temos um Papa canonista, né? Acho que vai ser muito interessante fazer direito canônico ali, né? Porque daqui a pouco ele já começa os seus motos próprios, já começa a soltar os seus documentos, né? E ver tudo isso repercutindo ali, né? No coração da igreja, né? Acho que vai ser interessante. Então, nesse sentido, eu estou indo com muita expectativa, né? De saber como será um Papa canonista legislando, né? E o poder estar ali nesse momento, né? Acho que vai ser muito interessante, né? Quando imaginou ir, não ainda era do Papa Francisco, né? Não sabia o que a igreja, o que o Deus estava preparando, diríamos assim. Com a doença do Papa Francisco, seu falecimento, vem um Papa Leão, que é um canonista, e vem de encontro ao seu sonho de estudar. Isso também é plano de Deus, não é, Padre? Deus tem as suas delicadezas, isso eu não tenho a menor dúvida, né? E ele é generoso comigo, apesar de eu não ser talvez tão generoso com ele assim, né? E ele tem sido muito generoso comigo, então eu estou com uma boa expectativa desse período, né? E eu quero pedir a vocês que não esqueçam da gente, né? Não pode esquecer da gente, rezem por nós, né? Estaremos lá, eu e o Padre Anderson em Roma, né? São 2 padres da diocese fora, né? Então lembrem da gente, rezem pela gente, né? E a gente continuará rezando pela Diocese de Apucarana também. E continue partilhando nas redes sociais novidades lá, porque é o que alimenta hoje, né? O pessoal gosta de olhar, pelo menos fotos, onde os padres estão, o que estão fazendo, isso também é muito importante. Então, queremos desejar todo o sucesso do mundo, que Deus abençoe esse período em Roma e que continue sendo essa pessoa tão querida que é. Deus tem cuidado, porque você se fez merecedor de todos esses cuidados. Então, Amém. muito obrigada por tudo, Padre Alexandre. Amém. Muito obrigado também. E antes de encerrarmos, então, temos o costume, quando temos um sacerdote entre nós, posso oferecer a bênção de Deus àqueles que nos acompanham. Não sei se a DATV terá mais oportunidade de conversar com o padre antes da ida para Roma. Vamos dizer que, de certa forma, é a despedida dele aqui hoje no nosso canal. Bem, então vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça copiosa e permaneça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Então, com mais essa bênção, essa alegria de estarmos aqui, porque a gente fala em despedida, parece que é coisa triste, mas não é. Ele vai para uma coisa muito alegre e nós vamos continuar o nosso trabalho também. Queremos agradecer a companhia de vocês, pedir àqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, comente, por exemplo, um vídeo como esse, dá tanta margem para comentários, né? Vamos interagir conosco, nos ajudando a continuar crescendo dentro desse meio de evangelização aqui da nossa diocese também. Que tenham uma feliz semana e que numa próxima oportunidade possamos estar juntos novamente com mais outros bate-papos tão interessantes quanto esses. Obrigada a todos vocês.